Boa noite, pessoal. Feliz demais de ver vocês aqui de novo. Vamos dar uns minutinhos aí para o pessoal começar a entrar. Um beijo para todo mundo que tá aí. Já vou começando a mandar os beijos, aproveitar que a gente tá bem no comecinho. Boa noite a todos, né? Boa noite, Hudson. Boa noite para os meus pacientes, Hudson, Odete, meus primos, minhas tias, os colegas de trabalho, todo mundo que tá por aí. Darcy, Dona Góis, é sempre bom ter vocês aqui. Eu sempre brinco, eu sempre falo no consultório que a live é a maior reunião e a melhor e mais eficiente que eu poderia fazer. Eu sempre encontro pacientes que foram meus há vários anos, pacientes atuais, amigos antigos, amigos atuais, então, assim, colegas de trabalho. É sempre um prazer poder rever todo mundo, nem que seja por aqui, né? Agora a gente não dá mais para encontrar, já tem um tempão que eu não consigo viajar, ver a família. Beijo, Lindete, beijo, minhas primas. Ver meus pacientes, ó, meu convidado já tá por aí. Pessoal, então deixa a live é democrática e atemporal, né, Hudson? Bom, então nós vamos agora para o quarto episódio da nossa série de lives, que é denominada, já vou receber aqui o Kleber, já tá por aqui. Deixa eu ver se já vai dar certo agora. Enquanto ele vai entrando aqui, aê! Oi, cheguei. Tudo bom, querido? Seja bem-vindo! Eu que agradeço. Que honra fazer parte aqui da sua live. Show de Imagina, a honra bola. é toda minha. Você sabe o quanto vocês são queridos, né? E você sabe da sua responsabilidade de salvar a nossa vida aqui de casa. Kleber, e vice-versa, né? Eu tava apresentando aqui para o pessoal, vou retomar aqui, mas já já vou falar de você. Aqui é via de mão dupla, viu, pessoal? Os cuidados. Eu sou paciente dele e ele é É, meu paciente, né? A é gente se verdade. cuida, se ajuda. Pessoal, então, hoje é o quarto episódio da nossa série de lives, denominada como Soneca Informativa. Por que soneca? Porque tem que ser rápido, como uma soneca, viu, Kleber? Me veio essa ideia aí de fazer lives rápidas Show. de só 30 minutos, depois a gente abre mais 10 minutos para as pessoas fazerem perguntas, se quiserem. Normalmente a gente não dá conta de todas as perguntas, mas depois eu repasso todas as respostas pelo direct, ou enfim, pelo WhatsApp. E a ideia dessas séries é, sempre às terças-feiras, eu entro, passo todo o conteúdo, toda a teoria, falo o que os estudos estão dizendo, falo um pouco da prática clínica, e às quintas-feiras a gente entra com um caso real, verdadeiro, prático, de quem está vivendo ou já viveu na pele aquela situação que na terça-feira era só uma teoria, né? E aí fica bem legal essa jogada, porque fixa bem. Pessoal, então, deixa eu apresentar aqui o Kleber Caiado, nosso convidado de hoje. O Kleber é fisioterapeuta, ele é um paciente meu já antigo, eu sou paciente dele também, quando eu estava grávida, eu travei lá a coluna, ele é osteopata, né? E meu esposo me levou lá, e aí ele mexe lá em 5 minutos, tá tudo resolvido. Eu não sei que mágica é essa não, mas é uma Ai, técnica ai. e um talento incrível, viu, meu querido? Você sabe disso. Ó, mas eu posso dizer que cada macaco no seu galho, né? Eu, na minha otite, tinha um mês e, se eu não me engano, 10 dias fazendo tratamento. E só depois de ter ido no seu consultório, que com a sua ajuda e seu tratamento, em uma semana eu melhorei, curei o que não tinha acontecido em um ano, em um mês e 10 dias. Então eu estava desesperado, eu acredito que até mais do que você. E Ai, que meu bom que é Deus, graças a recíproco. Deus. Que bom que é O recíproco. Kleber É um teve uma prazer para otite, mim. né, Kleber? Ele teve uma Aquela otite vez foi uma. importante e aí a gente conseguiu organizar tudo isso e ficou tudo bem. Graças a Deus. E eu Gente, tinha, na então, verdade, um diagnóstico até de otite recorrente, né? Então eu tinha uma crença que todo final de ano eu teria otite é, pelo fato de entrar no mar, alguma coisa assim. E depois daquele tratamento eu nunca mais tive. Então, graças a Deus, resolveu mesmo.
Exatamente, é aquilo que a gente conversa, é a ideia de você buscar a causa do problema, né? Vai na causa para não ter que ficar o tempo inteiro repetindo tratamento, né? A ideia do tratamento é resolver dar alta e gerar essa É. cumplicidade, né? E aí, pouco tempo depois, fui eu que não conseguia mais andar, travou tudo na coluna. Ó, o pessoal falando aí, ó, minha coluna já chorou muito, depois ficou bem. E o Kleber foi lá com as mãos dele talentosas e me ajudou muito. Bom, Bom demais. Kleber, conta para nós como que foi essa experiência aí com a Covid. Esses dias a gente trocando uma ideia, o Kleber comentou que teve Covid, que ficou bem, foi uma forma leve, mas que depois que a Covid passou, se eu não me engano, foi isso que você falou, né? Você ficou ainda Uhum. com vários sintomas relacionados ao sono. E aí eu queria que você dividisse com Uhum. a gente como que era seu padrão de sono antes, o que que aconteceu durante a doença em si, a Covid, como que foi depois. Conta um pouco para nós aí como que aconteceu tudo isso. Eu estava vendo as outras lives que você tinha feito, e aí eu realmente consegui montar isso, né, essa linha de raciocínio. Porque eu sempre fui um cara praticante de atividade física, eu falo muito sobre atividade física. Então, hoje, além da musculação, que eu acho que é a base de tudo, eu não conto a musculação como uma atividade física, né? Como um esporte. A musculação, para mim, Uhum. é a base. Então, eu acho que todo mundo deveria fazer uma caminhada e um exercício de fortalecimento como base. E eu pratico um esporte que é o futevôlei. Então, eu venho praticando isso há algum tempo e eu não tinha problema nenhum para dormir. Eu deitava na cama, rapidamente entrava no sono, tinha um sono profundo. Raramente, muito raramente, acordava à noite para ir no banheiro, só se eu bebesse uma quantidade exagerada de água no final do dia. Mas, via de regra, eu precisava do despertador para o despertador me acordar. Então, era esse meu grau de sono. Quando eu tive o Covid, eu tive, na verdade, os sintomas de uma gripe forte, dor de cabeça e uma sensação na garganta de ficar arranhando a garganta muito ruim. Então eu achei que era uma gripe, um resfriado, alguma coisa assim, porque eu pensava assim, eu tô com paladar e olfato normal, então eu acho que não é Covid. E aí hoje nós sabemos que essa segunda cepa exatamente mudou os sintomas básicos, né? Mas Isso, naquele dia eu eu não acho que sabia. a primeira dica de ouro é essa, né? Eu tenho pego muitos Uhum. pacientes no consultório que vão, nem imaginam que estão com Covid, porque não perderam o olfato, paladar, mas é o que você está falando, né? O padrão dos sintomas ele É, mudou um pouquinho. E a dor de é, garganta é um sintoma bem presente, né? Nessa segunda onda aí, a gente está vendo exatamente isso. exatamente. E aí, quando eu me positivei o Covid, os meus sintomas de dor de cabeça, fraqueza no corpo, como se fosse uma fadiga, terminou. Mas eu precisei de ficar em repouso, né? Eu fiquei em casa, então eu não fui trabalhar, não atendi. E eu falei assim: ótimo, vou aproveitar esse tempo para descansar, para poder ler, para poder gravar os meus vídeos que eu estou fazendo e tal, e vou dar uma adiantada nisso. E eu não consegui, porque me deu um sono, que eu acordava tipo 9h30, 10 horas da manhã, aí ficava ainda enrolando, aí levantava, não tinha apetite, não tinha vontade de tomar café da manhã. Aí eu ia, almoçava muito pouco, também eu olhava a comida e eu achava, não era perda de paladar, mas era uma alteração. Apetite eu não tinha, mas um sono muito forte. Durante 3 dias eu dormi, acordei tarde, dormi depois do almoço e não tive problema para dormir à noite. Era uma fadiga no corpo, um cansaço. Aí, isso foi sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira, meu médico, doutor Leandro Vaz, né, seu amigo também, me liberou para voltar a Sim. trabalhar. E eu não consegui na terça-feira voltar a trabalhar, uma fadiga no corpo, ainda uma sensação de medo. Eu tenho conversado com alguns outros pacientes e eu senti isso na própria pele, que foi uma angústia, uma Sim. tristeza, uma coisa ruim. E não era psicológico, era uma emoção mesmo, uma sensação. E Uhum. aí isso durou até quinta-feira. Na quinta-feira, graças a Deus, uma virada de chave aconteceu e eu comecei a condicionar o meu cérebro a não estar triste, a não estar angustiado, e sim a estar feliz, porque eu só tenho um motivo para estar feliz, né? Você conhece a minha família aqui. E aí, nesse período, eu ganhei um título. Eu era o oitavo.
Porque a Juliana tem 7 filhos e eu era o Aí virou oitavo, mãe né? de 8, né? Exatamente. Essa foi E boa. aí você sabe, Essa foi ótima. e você sabe que ela é muito rigorosa, muito certinha, muito didática com as coisas dela, né? E aí eu voltei a trabalhar na quinta-feira, normalmente, eu falei para ela assim, nossa, engraçado, será que eu dormi demais? Porque eu não estou conseguindo dormir. Eu perdi totalmente o sono. E eu fiquei mais ou menos uns 5 dias, demorando assim, 3 horas para dormir. Eu lembro que eu olhava no relógio meia-noite, olhava no relógio 1 hora da manhã, olhava no relógio 2 horas da manhã. Aí dava uma cochilada. Aí a minha filha, em alguns dias desses, veio para o meu quarto, ia na minha cama, eu já estava acordado. O que foi, filhinha? Ah, vem cá, acolhia. Acordava ali por volta de 5h30, 6 horas da manhã e não conseguia dormir. Uma coisa que me chamou muita atenção foi que a fadiga acabou. E eu não fiquei Uhum. indisposto durante o dia. Isso me chamou muita atenção. E aí, eu acho que eu entendi na terça-feira, quando você disse na sua live que o sono não é acumulativo. E aí eu falei, ah, não, Exatamente, eu não é tava. um sistema de crédito, né? E aí eu falei, ah, não, eu tava tanto contando que eu ia pegar esse crédito mais pra frente. Depois eu ia Ai, ai. sacar, né, era Kleber? Eu guardei E aí tanto eu falei sono. assim, então. E aí eu continuei nesses dias, e aí a Juliana, nós fizemos a higienização do sono aqui em casa. Então a Juliana já utiliza isso com as crianças, de não usar tela, né, num certo período da noite. Então a gente fazia a leitura, fazíamos as nossas orações, mas dava 5 minutos, ela e a Bia apagava e eu ainda não dormia. Não dormia. Tentei meditação, a gente usou óleo essencial, né, que fala que óleos essenciais é muito bom, Sim. e durou mais ou menos mais uma semana e meia, ao ponto de eu falar com alguns médicos, conversei com você e tudo mais, e aí todo mundo falava assim, ó, isso ainda não se sabe ao certo o que que é um sintoma ainda pós-Covid, mas como é que você está se sentindo? Então eu fiz todos os meus exames, fiz exame de sangue, e graças a Deus não alteração nenhuma, e com resquício de dor articular também, mas já voltei para a musculação e já não sinto mais nada. Uhum. E por incrível que pareça, essa noite anterior, de quarta para hoje, foi a noite que eu dormi a noite inteira. Não acordei Ah, antes do despertador. E eu acho que era junto de tudo isso, eu não sei se eu posso dizer isso, mas estava tendo uma certa ansiedade. Parece que eu ficava preocupado, né? Será que eu vou dormir? Será que eu vou? E aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou relaxar. E ontem foi muito interessante porque minha filha que dormiu comigo, e ela falou, papai, eu quero deitar no seu braço. E aí ela deitou no braço, eu fiquei ali fazendo carinho, eu acho que eu interagi tanto com ela que ela dormiu de um jeito, eu dormi do outro. E eu fui até o outro dia. que coisa E é boa, viu? isso que Joia. aconteceu. É legal esse exemplo, Kleber, porque o seu exemplo, ele foi ótimo que você dormiu bem de ontem para hoje, porque aí tem começo, meio e fim, né? Porque é exatamente essa sequência o que a gente vem observando com relação ao padrão de sono na Covid. Primeiro, a pessoa começa a ter um estado de fadiga, de sonolência excessiva durante o dia. Aí, eu até ia te fazer uma pergunta que logo você respondeu. A gente precisa diferenciar um pouco se aquilo é uma sonolência excessiva diurna, porque a qualidade da noite anterior foi ruim, que muitas vezes a pessoa tem insônia por uma série de motivos que a gente vai conversar ainda, ou se ela está muito cansada pelo o processo inflamatório da Covid mesmo. A Covid é uma doença que até um certo ponto o vírus faz a festa, né? Até mais ou menos o quinto dia, isso aí está mudando um pouco. Mas a partir do quinto dia, aí é a vez do nosso corpo. E aí ele reage com um estado inflamatório lá no alto. Por isso que dá essas dores articulares, por isso que a gente. Eu ainda não tive, né? Mas por isso que as pessoas têm essa queixa de ficar com o corpo inteiro dolorido. E aí gera também, como resultado de tudo isso, essa sensação de cansaço, de dor no corpo. Então, o pessoal está entrando aí perguntando se começou agora. Faz pouco tempo. A gente está destrinchando aqui como que é a Covid aí relacionada ao sono. E aí tem essa etapa de muito sono, muito sono, muito sono. Então, o que é que as pessoas fazem? E não tem nada de errado nisso, que é o que você fez. Dorme. Dorme até mais tarde, dorme depois do almoço,
depois está cansado ali no fim do dia, dá um cochilinho, e aí passa o dia inteiro nesse cochilo picado. Entra depois numa segunda etapa, os sintomas da doença em si já vão indo embora, mas aí a conta chega daquela falta de regularidade, né? O nosso corpo, ele realmente precisa ter regularidade no funcionamento. Basta a gente viajar, vai para fora do país, você chega lá porque muda o fuso horário, já bagunça tudo. Porque você muda o que você almoça, já bagunça tudo. Quanto mais você tendo passado por um processo inflamatório, que a parte hormonal muda tudo, né? Infeccioso e inflamatório, mudando todos os seus horários de sono, aí vem o desbalanço do nosso ritmo circadiano, né? O nosso ritmo biológico que tem começo, meio e fim, café da manhã, almoço, janta, hora de malhar, hora de dormir, ele bagunça tudo. Consequência, vem o achado que eu falei aqui semana passada, você estava com a gente, que é a coronassômnia, né? Ou Covid insônia, que é a pandemia de insônia que acompanha a pandemia da Covid. É muito curioso isso, né? É muito louco, né? Muito. Assim, quem que diria que uma pandemia de um vírus ia trazer uma pandemia de insônia e de apneia do sono, enfim, de distúrbios do sono, né? Eu comecei semana passada falando que esses números, tem um estudo bem completo, que é um resumo de 31 outros estudos, que ele afirma que aumentou em 42%. É demais, né? Então, quase a metade das pessoas passa por isso. É muita coisa. Você vê, você dormia bem, você é uma pessoa que se cuida, né? Come bem. A gente consegue até acompanhar um pouco da rotina de você. Na verdade, a gente não consegue não acompanhar, porque vicia, viu? É muito bom ver a família de vocês. Então, a gente vê o quanto que vocês se cuidam, quanto que vocês priorizam essa parte de exercício físico, higiene do sono, essa coisa toda, né? E mesmo assim, você sofreu as consequências. Parte por essa desregulação que todos nós experimentamos, não só na Covid, mas em algumas outras doenças. Mas também o curioso, e essa parte também é legal que você comentou, é o quanto que o vírus ele pode agredir diretamente o cérebro. O próprio vírus e toda a cascata inflamatória desencadeada por ele pode gerar uma agressão cerebral que... Você sabe que esses dias eu estava conversando com uma colega, é situação bem interessante. E eu entrei no consultório dela, é uma colega pneumologista. E ela estava assim, sabe, exausta. E eu falei, ei, minha amiga, tá difícil, hein? Pro pessoal da pneu, tá fácil não esse Covid, né? Ela falou, pois é, para completar, tem uma amiga minha internada com uma encefalite. O vírus gerou uma inflamação no cérebro dela. E o que ela teve? Um distúrbio psicológico. Ela teve um surto psicótico somente por causa da Covid. Ela começou a ficar triste, muito triste, muito triste, muito triste, até que ela teve um surto. E ela precisou ser internada por isso. Então, assim, isso não é teórico, isso a gente já está vendo na prática, realmente já está se catalogando tudo isso. Então, essa tristeza que você sentiu, isso é uma questão orgânica mesmo. Mas existe uma hierarquia, né? Espírito, alma e corpo. Então, a gente pode dar o comando para o nosso corpo e ele vai respondendo aos nossos comandos. Exatamente. E é para isso que a gente está aqui hoje, né, Kleber? Para passar... E é engraçado que você falando dessa questão dessa colega, eu atendi semana passada uma colega sua, ela é neuropediatra e ela trabalha no hospital na UTI neonatal. Quando eu comentei com ela que eu tinha ficado com essa sensação de angústia, de tristeza, ela parou na sessão e falou, não, peraí. Me conta mais o que você sentiu em relação a isso. E a gente começou, aí ela falava assim, você sentiu uma sensação como se não tivesse emoção? Aí eu falei assim, nossa, senti. Porque, por exemplo, minha esposa vinha falar comigo, é como se eu não tinha emoção. A Bia vinha, tocava na minha papai, não sei o que, e era como se a emoção não vinha. E ela falou assim, nossa, eu achei que era por conta do trabalho, eu achei que eu estava estressada, eu achei que é porque eu estou preocupada demais com o trabalho. Eu falei assim, doutora, tem quantos anos que você trabalha numa UTI neonatal? São quantos anos que você trabalha naquele estresse para dar isso agora, pós-Covid, porque ela teve, né? Aí ela falou assim, nossa. Então, assim, aí ela, realmente a gente começou a conversar e realmente agora que a gente está falando sobre isso, a gente está encontrando um monte de gente da mesma, que está sentindo, mas não está sempre falando isso. As pessoas falam também, não sei se você sentiu, as pessoas falam assim, doutora,
As pessoas têm dificuldade de explicar isso, mas quando a gente entende, elas querem dizer assim: parece que meu cérebro ficou solto dentro da cabeça. Eu tinha uma sensação assim de cabeça vazia, tão esquisita, aquilo era tão estranho de ser interpretado que eu dormia. Aí eu ia dormir para ver se aquilo passava. Era Então uma são vontade todas de essas. fazer nada. Era literalmente uma vontade de não fazer nada. Exatamente. E aí, Kleber, com certeza é fato que além da questão orgânica, existe angústia, né? O Covid é uma grande incógnita, é uma doença muito nova ainda para todos nós, né? Até para nós da ciência, você deve estar percebendo isso, é angustiante, porque a gente pega as mais variadas apresentações e com o tempo é que a gente vai conseguindo catalogar, ler estudos, a gente já está começando a conseguir manejar melhor. Então, claro que tem essa doença, tem essa angústia associada à doença, que também gera insônia. E aí, a Gabriela está comentando aí que é uma doença que atinge o emocional, de fato. Né? Pelo estresse, a gente já vem numa situação de pandemia que é estressante até para quem não está doente. Aí vem a questão orgânica, junta tudo isso. Estou passando para alguém, não estou passando, quando é que eu volto a trabalhar, quando é que não volta. Aí também vem a questão de você ser bem acompanhado. O Leandro, que foi seu médico, né, que é nosso colega, o Leandro Vaz, ele tem acompanhado os pacientes e ele tem essa coisa de cuidar, sabe? Trazer para si. É uma característica, acho que meio dessa nova geração, né? Não dá para você passar uma receita e tchau. É meu, né? O paciente é meu, eu vou cuidar até o final. E é importante você ter esse amparo, né? A gente ter esse apoio, porque tudo isso, toda essa rede de apoio, reflete na recuperação. E aí eu queria que você desse para nós aqui as dicas de como foi que você fez essa retomada. Ontem você já conseguiu dormir bem, né? Como que foi? Continuou dormindo de qualquer jeito? Retomou? Os exercícios físicos voltaram? Passa para nós aí algumas dicas práticas aí. Na verdade, assim, o sentimento que mais pesou para mim foi realmente essa sensação de tristeza, essa angústia. E aí eu me lembro exatamente na quinta-feira, 8 horas da manhã, eu atendi um paciente que é um grande amigo meu, Serginho, e na hora que ele entrou no consultório, a sensação que eu tive foi de falar assim: Sérgio, peraí, até, né? Falei assim: ó, a sensação que eu tenho não é que eu vou cuidar de você, eu tô precisando de ajuda, eu não tô bem. E eu sabia, né? Eu sei que ele passou pelo Covid, o pai dele, que já era da terceira idade, passou por Covid, conseguiram vencer, foi uma batalha muito grande. A gente estava junto nas orações lá, e aí ele sentou comigo e a gente começou a conversar sobre essas sensações e esses sentimentos. E aí ele usou o que comigo funciona muito bem. Que ele falou assim: ó, você treina seu músculo, você estuda, então você treina sua mente. Por que não treinar suas emoções? Né? E aí eu lembrei muito do meu professor lá da psicoterapia, que ele fala que o sentimento ele precisa ser acolhido. E aí eu lembrei também lá do mindfulness, né, da meditação. Pô, todo sentimento, a gente tem que ter aquela escuta e acolher. Então o que eu fiz? Eu acolhi aquela angústia, aquela tristeza, e eu disse para ela: ó, aqui não é seu lugar. E eu comecei a colocar uma situação que para mim serviu demais. E aí o Serginho falou daquela passagem bíblica que fala que Jesus está andando nas águas no meio de uma tempestade. E a gente colocou que o barco seriam vários barcos no mar, a tempestade é o Covid, as pessoas que estão morrendo é porque caiu no mar e não tem como você ir lá salvar. E a gente não pode nem tocar nas pessoas que têm Covid. A gente não pode nem enterrar as pessoas. Familiares não estão tendo a oportunidade de enterrar. Então você imagina uma pessoa cair no fundo do mar. Opa, se eu for lá buscar ela, eu vou morrer também. Então eu não posso nem ir lá. Então isso foi trazendo esse entendimento. E ele falou assim: ó, onde está Jesus? E nós dois juntos começamos a sorrir. Tomado por uma alegria, porque a gente olhou para o lado e falou assim: olha lá Jesus sorrindo, porque ele criou tudo isso. Ele está permitindo, ele controla. Foi ele que criou o céu, foi ele que criou o mar, foi ele que criou a terra. Então ele não controla o mar. Mas ele continua dentro do barco, né? Exatamente. E a gente começou a sorrir no entendimento de que ele sabe de todas as coisas. Então ele é o caminho, ele é a verdade. O que a gente está fazendo aqui? Vamos se acomodar. Porque ele já sabe, mas nós não. Nós só precisamos de nos unir. Nós só precisamos de estar juntos. E a gente entendeu que
vai ser separado, né? Dois tipos de pessoas nessa situação Covid. Aquela pessoa que precisa de ajuda e aquela pessoa que vai estar pronta para poder ajudar. E eu fui tomado por uma força, uma alegria tão grande e numa sensação de capacidade de poder ajudar o próximo. Doutor, a minha Por isso tristeza, que você está aqui hoje, né? minha angústia foi embora. Na sexta-feira eu não senti mais nada e hoje eu estou numa vontade de viver, estou trabalhando. Eu peço desculpas até às pessoas que respeitam muito a Sexta-feira Santa, mas eu tenho tanta gente com dor e eu vou trabalhar amanhã o dia todo. Porque eu entendi Legal. que eu não, sabe, eu tenho que me doar. Então eu estou fazendo isso como se eu fosse um recém-formado. Legal, legal. Kleber, você sabe que muito legal você ter falado isso. Quando começou essa segunda onda, eu fui tomada desse sentimento de eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Nossa, o que eu faço eu já faço no consultório, né? Quem é meu paciente sabe que a gente conversa, a gente cuida de uma forma geral, mas eu preciso. Aí virou uma chave. Eu preciso passar isso que está aqui dentro para as pessoas que estão precisando. E eu preciso trazer pessoas Exatamente. reais, que viveram isso na pele e que podem dar dicas reais, né? Que é o que você está falando aqui hoje. Então, que nós Sim, sejamos do grupo que vai poder ajudar. Para, claro, que se a com gente certeza. precisar de ajuda, a gente vai ser cuidado também, né? A gente muda Claro, entre os dois polos. E você falou de com uma certeza. das chaves aí que viraram para que você voltasse a dormir bem, que foi usar essas técnicas de mindfulness, né? Então, o que é isso? É você manter. Essa é uma das técnicas usada para tratamento de insônia crônica. É você manter a sua cabeça completamente preenchida por coisas boas, né? Então, quando você... Um outro momento a gente pode até falar sobre meditação, dos tratamentos para insônia. É você limpar a sua cabeça do que é ruim e você preenchê-la completamente do que é bom. Isso foi uma das técnicas que, intuitivamente, se você tivesse lido o último consenso de insônia, você ia ver que está lá, assinalado como uma prescrição médica. Outra coisa Que que você legal. falou aqui para legal, né? Intuitivamente, a gente entende que é o Espírito Santo conduzindo todas as coisas, né? Outra É. coisa que você fez também de forma intuitiva foi exercício físico. O exercício físico, ele dá o tom do nosso dia. Então, quando a gente faz exercício físico, é como se o nosso corpo entendesse, opa, não importa se está tudo bem, mas eu tô te falando que vai ficar tudo bem, né? Então, é a segunda coisa que a gente faz para ter essa retomada, e você fez. A terceira coisa é o que você fala que a Juliana já fez, né? Para quem não sabe, a Juliana, esposa dele, eles têm 7 filhos. Então, assim, é muita gente para conduzir tudo. Então, precisa realmente ter toda uma organização e conseguir ter os resultados de excelência que vocês têm. E isso passa por higiene do sono, né? Porque se vocês não dormem bem, é impossível render o quanto que vocês conseguem render. Né? Porque eu vou te falar que eu tenho 2 nenéns aqui e eu tô quase sem dar conta, né? Então, vocês com 7 conseguem fazer tudo que vocês fazem. Isso é resultado de uma rotina organizada, estruturada, refletindo num sono de qualidade. E quando saiu do prumo, rapidamente você retomou. Na terça-feira a gente conversou que se você fosse deixando, essas conexões que se tornaram erradas, elas permanecerão erradas. E aí a insônia que era para ser aguda, ela se tornaria crônica. Mas você interviu rapidamente, as conexões erradas foram refeitas e foi ótimo que de ontem para hoje você já retomou a sua rotina de sono normal. Então, esse é um exemplo de começo, meio e fim. E claro que se não é possível fazer dessa forma autônoma, a gente precisa pedir ajuda, né? Nós médicos estamos aí para isso, existem vários especialistas, dá para tratar por telemedicina, enfim. Precisa pedir ajuda, o que não dá é para seguir na sequência de erro. Então, foi legal demais o seu exemplo, porque completou, né? Tudo certinho. É, que bom. Muito bom. Show Kleber, de bola. a gente já conversou aqui os nossos 30 minutos de direito, então eu vou abrir aqui a Show de nossa bola. caixinha de perguntas. Você quer falar mais alguma coisa? Não, não. Eu tô aqui, eu tô aprendendo mais ainda. Pode Deixa abrir eu a abrir caixinha de aqui. pergunta aí. Deixa eu ver aqui. Cadê?
Deixa eu ver mais perguntas. Pessoal, vai mandando as perguntas aqui. Tem um legal aqui. Vão mandando, por favor, nas caixinhas de perguntas, que aí fica que às vezes a pessoa... Ó, tem uma pessoa que falou aqui, eu vou falar de um comentário aqui legal fora da caixinha de perguntas, aqui do Raniel. Olá, doutora, sou da Parovi, recebo pacientes com apneia do sono, faço adaptação de CPAP e nessa fase de pandemia está muito típico. Então, a gente está vendo aí uma pessoa que trabalha com sono, que faz a adaptação de CPAP, que é o tratamento padrão ouro, né, da medicina do sono, e está vendo o quanto é típico essa questão da insônia e dessa sonolência diurna excessiva, né? Então, só abrir aqui um parêntese rapidinho sobre o CPAP. Na primeira onda da pandemia, o que é o CPAP, né? É aquele aparelho que as pessoas põem para vencer as obstruções e dormirem bem sem ter as apneias, né? Na primeira onda, o CPAP, e a orientação era que a pessoa ou parasse ou ficasse isolada totalmente no quarto. Os laboratórios fecharam, na época eu era coordenadora de um laboratório do sono, a gente fechou tudo. Mas é o que o Raniel está falando. Apesar de todos esses distúrbios que a gente está conversando aqui agora, o CPAP foi a orientação da Sociedade Brasileira de Sono é que retome o CPAP, porque faz muito mais mal dormir mal do que você usar o CPAP e espalhar o vírus só no seu quarto. É mais ou menos assim o raciocínio, porque no começo a gente tinha tanto medo que era melhor parar o uso do CPAP, mas agora não. Agora a recomendação é voltar sim e já ir retomando. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui pelo meio. Se alguém tiver alguma pergunta... Teve uma pessoa lá em cima que escreveu que a coluna tá chorando de emoção, viu, Cleber? É só agendar e vir. É, outro falando que você que sarou os punhos. Pessoal, então hoje a gente está com pouca pergunta. O pessoal tá acanhado aqui. Kleber, então você tem mais alguma consideração, alguma dica? Eu vou até te fazer uma pergunta pelo seguinte, eu tenho percebido nas últimas 2 semanas, eu fiquei atento a uma situação que está ocorrendo com uma certa frequência, mas eu não tinha me atentado a isso. Então, o que acontece? Eu até estava assistindo uma outra live de um médico de São Paulo, que é um grande amigo meu, o Dr. Paulo Musi, e aí quando ele falou nesse assunto, eu passei a perceber algo que eu não tinha percebido. Então, as pessoas falam muito de alimentação e de atividade física. E a gente sabe que, devido a uma certa idade, a gente consegue manter um período sem atividade física. Então, na pandemia, as academias fechadas, muitas pessoas ficaram sem fazer atividade física, mas agora está voltando ao ar livre, ao funcional, e as pessoas estão voltando ao seu condicionamento, à sua saúde. O que eu tenho percebido é que pacientes acima de 60 anos não está conseguindo, mesmo o fato de não ter tido o Covid, não está conseguindo recuperar a sua condição física. Você tem percebido isso também? Sim, sem dúvida. Os idosos, Kleber, eles têm sido os mais acometidos. Eu atendo muitas famílias, assim, a família inteira, o avô, a avó, o pai, a filha, né? E é engraçado como de todas as gerações, os idosos, eles têm tido realmente um saldo muito mais negativo. Eu acredito que pelo isolamento extremo, pela falta de reserva mesmo orgânica, né? Eles, por qualquer sofrimento, eles tendem a deteriorar mais rapidamente. Eles tiveram um impacto muito, muito, muito importante nessa questão psicológica, pela questão do isolamento, afastamento dos netos. Então, eu tenho recebido pacientes meus que sempre iam levar os filhos, a esposa, a mãe, começarem a frequentar o consultório por motivos infecciosos, infecção de ouvido, infecção de garganta, infecção de nariz, que não são Covid, por queda da imunidade, relacionado à baixa qualidade do sono, relacionado ao baixo condicionamento físico, relacionado a esse estado de tristeza que está se tornando crônico. A mudança de rotina, né? Que mudou a rotina toda. A mudança de rotina, então, sem dúvida nenhuma, os idosos eles estão bem mais acometidos.
Deixa eu ver aqui, tem uma pessoa perguntando. Ó, uma pergunta bem legal, bem atual. O que é dedímero, né? Que tanto se fala aí, Covid, dedímero, faz dedímero, não faz. Dedímero é um exame que tem se feito hoje, a gente dosa o dedímero. Com qual objetivo? Ver o grau de coagulação naquela pessoa. O dedímero alto, ele nos fala que aquela pessoa está tendo tendência a ter fenômenos trombóticos. Então, a COVID, ela tem essa característica. O vírus, ele invade, depois o corpo reage, e nessa reação excessiva, principalmente para as pessoas que estão acima do peso, que têm apneia do sono, que têm pressão alta, diabetes, enfim, algumas doenças pré-existentes, elas têm a tendência a ter fenômenos de trombose. Por isso que a gente ouve falar que pessoa tal foi para a UTI, aí começou a fazer hemodiálise. O que tem a ver? Teve uma virose, por causa desses fenômenos de gerar pequenos trombos nos rins. Esse é o medo de todo mundo que tem Covid, né? Os sintomas de Covid em si, tirando a falta de ar, eles são sintomas simples. Mas essas complicações geradas pelas tromboses, elas nos preocupam muito. E uma forma de prever isso é fazendo esse exame de dedímero, tá? É uma pergunta que não é tão relacionada ao sono, mas que ela é bem atual. Tem uma outra pergunta aqui. É legal essa daqui. Existe medicamento para essa questão emocional durante a Covid? Né? Não tem uma medicação específica, porque não dá ainda para se isolar exatamente do que se trata. Mas entendendo que é uma questão relacionada... Olha, tem neném chorando aqui em casa, mas a babá tá lá. Se é uma... Desconcentrei aqui agora. Então, se a gente entende que vida real, doutora, é gerada. Se chama vida real. A vida real. Daqui a pouco elas chegam aqui. Então, mas eu acho que deu certo ali. Elas dormem cedo, Kleber. É toda uma orquestra para terminar o dia cedo. Mas de vez em quando tem um chorinho, né? Então, se a gente entende que essa tristeza é uma tristeza realmente física, orgânica, é tratar a doença. É entrar com corticoide, que se usa na segunda fase da doença, entrar com todas as medicações. Agora, se é uma tristeza relacionada a uma angústia passageira, é fazer o que o Kleber fez, é fazer o que você fez. É fazer a sua mente dar o comando para o seu corpo. E não precisa ser medicado. E assim, ó, uma coisa que é interessante frisar é porque é muito difícil uma pessoa aceitar, por exemplo, ou buscar um diagnóstico de depressão. E agora, no pós-Covid, a gente está vendo que é um início, sabe? Não é uma depressão, não é um diagnóstico, não é uma doença, é uma sensibilidade. Então, quanto prematuramente você buscar ajuda, não ficar sozinho, conversar com um psicoterapeuta, com um psicólogo, com um amigo, desabafar, colocar isso para fora. E hoje em dia, olha a facilidade que nós temos, quantas informações a gente passa aqui pelo Instagram, né? Quantos cursos, o Pedrinho Lobo, que é um professor de mindfulness, ele dá dicas e dá curso online, lá no YouTube tem várias meditações de mindfulness guiada que você pode colocar lá no YouTube e conseguir né? Aplicativo. Então, assim, ó, não fique sozinho, não espere um diagnóstico, não espere achar, será que eu estou? Sentiu? Busque ajuda, faz o mindfulness, vai buscar todas as ferramentas para dormir bem e eu tenho certeza que vai dar certo. Olha aí, ó, minha mãe na live aí, ó, que coisa linda. Quem que é? O que ela tá falando? Nós vamos ter que abrir mais minutos aqui para ela. Ó, a Maria das Graças. Tive Covid, dentro da live identifiquei que tive sintoma de vontade de não fazer nada. Ficava direto na cama, mas tomei consciência de que se desse trégua eu ficaria pior. Opa, levantei e reagi. Essa é minha mãe. Então tá explicado, Show né? De Você bola. tem quem puxar. Muito tá vendo? bem. Gente, tem só Show mais uma pergunta legal aqui. Dona Graça, seja bem-vinda, viu? Tem uma pergunta bem legal, só para encerrar. Tem como saber se a falta de sono está relacionada a cansaço físico ou alguma doença? Tem. Vai ser difícil de explicar isso porque a gente está sem tempo, mas tem como saber, existem exames para isso, existe como a gente mapear tudo isso, identificar o que está acontecendo e tratar. E, por fim,
eu quero deixar aqui uma dica que eu sei que você concorda com ela, então vou tomar essa liberdade de dar essa dica por nós dois. Eu fiz isso na live passada, vou reforçar. Ter todos aqueles cuidados com relação ao sono, a gente não vai ter tempo agora para entrar em detalhes, mas o primeiro deles que eu falei na live passada é: restrinja o excesso de notícias. Não precisa de tanta notícia ruim, não precisa passar o dia inteiro vendo notícias. E vamos a um tema, né, que foi publicado há muitos e muitos e muitos mil anos atrás, mas que continua sendo mais atual do que a live de terça-feira que vem. Ele está lá no Salmo 112, versículo 7, que fala que nós não temeremos más notícias. O nosso coração tem que estar firme e confiante no Senhor. Foi isso que você fez, né, Kleber? É isso que a gente tem que fazer. É um tempo difícil, mas se o nosso coração estiver firme e confiante no Senhor, a gente tem começo, meio e fim e consegue trazer tudo isso para as pessoas, né? Com certeza. Na primeira semana do ano passado, quando foi dado a notícia que estaríamos todo mundo em casa, a primeira coisa que eu e a Juliana fizemos foi tirar a televisão do quarto. Logo no começo da pandemia. E nós decidimos que não viríamos jornal e nem notícia. As pessoas falavam para mim: você está sabendo? Eu falei: não estou sabendo. E se você puder não me contar, eu te agradeço. Até então, melhor, assim, né? ó, eu moro, graças a Deus, hoje eu tenho uma casa, a gente mora em casa, e aí eu deixo os meninos ficar no videogame, eles jogam, a gente brinca, mas a gente não é contagiado pelas notícias. Hoje eu tenho uma irmã que é enfermeira, está na linha de frente no hospital, ela passa as notícias lá, no grupo da família, mas a única notícia que eu tenho, se tá bom, se tá ruim, se tá lotado, se não tá, é através da minha irmã, que ela tá lá na linha de frente. Fora isso, o dia que você falou sobre isso, eu falei assim: uau, fiz uma certa. Mas é exatamente isso, né? Selecionar notícia de qualidade, conteúdo de qualidade, doutrinar nossa mente ao que nos faz bem e ao que faz bem aos outros. Kleber, muito obrigada. Estou muito feliz de ter tido você aqui. Foi uma honra mesmo. Gratidão. Obrigada a todos vocês que estiveram com a gente até agora. A live vai ficar gravada. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau, 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 gente. tchau. Obrigado. Fica com Deus. Tchau. Você também.